E se de repente você tiver uma casa e tiver um espaço grande sem uso, um quintal, por exemplo, que você tem o sonho de transformar em uma área de lazer, uma área de descanso e entretenimento. Já teve essa ideia na cabeça? Então acompanhe a entrevista de hoje com o Daniel Strinta, daqui de São Paulo, que ele vai contar para a gente como é que ele pegou esse espaço e transformou em uma área com piscina, churrasqueira, forno a lenha, fogão a lenha e tudo muito bem decorado. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje o nosso bate-papo é com o Daniel Strinta, da cidade de São Paulo, da zona leste da cidade, que vai contar para a gente um pouquinho de uma grande mudança que ele fez na casa dele, que tinha um terreno no fundo, uma área no fundo, com construções antigas que ele acabou transformando em uma área de lazer muito linda. Daniel, antes de mais nada, obrigado pela sua disponibilidade em estar conversando com a gente. E eu já queria saber de você, esse terreno, esse imóvel, ele tem uma característica emotiva para a família, né? Olá, Fábio, tudo bem? Um prazer para mim estar aqui com você. É verdade, tem sim. É um terreno que foi herdado dos meus avós, depois passou pela minha mãe, né? E hoje a gente está por aqui com a minha família. Muito legal. Muito... Só para o pessoal que está assistindo ter uma ideia, quais são as metragens desse terreno? Ele tem 10 de frente por 30 de fundo. Ok. E antigamente, pelo que você comentou comigo, havia várias pequenas casas de aluguel, que ocupavam esse terreno, e a partir do momento que esse imóvel veio para você, você acabou pegando uma parte para tua, como tua casa, né? E foi mudando, foi demolindo as outras casas conforme a necessidade, e a última delas para essa construção dessa área de lazer, né? Exatamente, Flávio. Veio junto com o advento da pandemia, em fevereiro de 2020, né? E ali foi até interessante porque eu sou muito metódico com as coisas, e aí eu já abri uma planilha, falei, vou controlar todos os gastos, já coloquei um teto ali que eu queria trabalhar em algumas margens e tal. E eu fui percebendo que a minha reforma ela acabou virando ondas, porque eu comecei fazendo a reforma da frente da casa, era para fazer só um acréscimo do muro e uma troca de portão, acabou que eu troquei o, o muro inteiro, fiz uma fachada nova e pensei, quer saber? Vou começar a fazer de frente até o fundo. E aí, naquela composição, naquele momento, eu ainda tinha duas casas no terreno, a casa principal que nós morávamos e a casa dos fundos que virou um quarto de bagunça, virou um canto de bagunça, né? Porque com o passar dos anos, brinquedos dos filhos, roupas velhas, equipamentos de cozinha, essas coisas foram todas ficando lá. Aí a gente vai, coloca lá, depois vê o que pode jogar e parece que nunca joga fora, então vira um acúmulo, né? E aí, nesse momento, a gente pensou, falou, não, tá chegando a hora aqui de demolir essa casa e usar esse espaço do terreno de trás. Para você ter uma ideia, Flávio, o espaço lá atrás, ele estava com basicamente 14 metros por 10. Esse era o espaço que nós tínhamos lá atrás. É claro que não dá para a gente falar da obra toda, desde quando você começou a mexer no início da sua mudança para esse imóvel, mas a gente vai se focar nessa área do fundo, porque ficou uma área muito, muito legal. Eu queria falar um pouquinho, para começar, dessa lavanderia que você fez, que é meio que uma lavanderia e uma cozinha externa, é mais ou menos isso, não é não? A verdade é que eu queria. A lavanderia, eu gostaria que ela fosse o espaço mais gostoso da casa. Tá? A verdade é essa. Por quê? A nosso espaço interno dentro de casa, ele não era muito propício para passar uma roupa, guardar alguns produtos de limpeza, tudo. Então eu priorizei ali e deixei a lavanderia com mais ou menos 4 metros por 3,5. E dentro dessa lavanderia a gente colocou um armário para que fosse um armário aéreo para que fosse funcional. Eu fiz um armário de alvenaria embaixo e revesti com granito e com
revestimentos de tijolinhos parecidos com esse fundo seu aí, e coloquei equipamentos ali que fossem funcionais para uma lavanderia e também preservei que tivesse um espaço para ter uma mesa, para que você pudesse também colocar outros equipamentos ali, principalmente equipamentos que ficam mais fora, na parte da garagem, VAP, mangueiras, a alimentação para o cachorro, aquelas sacos de rações, né, a caixinha dos pets ali, então tudo ali tem espaço para armazenar isso. Não, ficou um espaço bem amplo, né? Você teve uma sacada interessante, que foi revestir as laterais com um revestimento que imita aquele tijolinho branco Metro White, né? Cujo valor é muito alto. Para você revestir essas duas laterais até o teto, isso daria um montante significativo. E desse jeito que você fez, com a peça bem maior, né, dá o mesmo efeito, não é, Daniel? Dá sim. E o que eu fiz nas minhas pesquisas, quando eu fui buscar esse tipo de material, era o custo-benefício. Realmente não era viável fazer o Metro White mesmo, digamos assim, vai, o original. Primeiro, porque a mão de obra fica muito mais alta, porque dá muito trabalho. Segundo, que o tipo de material para poder fixar ele ali, a argamassa, ela tem que ser uma argamassa muito mais cara. É aquela de piso sobre piso e uso externo. Então você já paga ali uns R$ 20 a mais por saco, né? Então eu encontrei um meio termo onde uma peça maior, porém tem dois padrões. Tem a peça com os ângulos lineares, retos, e tem a peça com os dentes, que imita uma entrada. Essa peça fica perfeita e quando você olha a uma distância de 1 metro, assim, mais ou menos, você não enxerga a junção entre uma peça e outra, porque você percebe que no desenho entre os quadradinhos já tem um acabamento imitando um rejunte. Então coloca-se um rejunte da mesma cor e fica parecendo que tudo é um quadradinho pequeno junto. Essa dica que você está dando é muito legal, porque a diferença entre esses dois modelos de revestimento no produto final colocado na parede é muito grande, né? Porque o revestimento que tem acabamento reto, ou seja, ele tem um formato ou quadrado ou retangular, você não tem as quebras dos tijolos, porque normalmente os tijolos são colocados desencadeados, né? A linha de cima Exato. com a linha de baixo, elas não batem. Então, quando você tem o corte reto do revestimento, aquilo quebra completamente a lógica da distribuição dos tijolinhos. E quando você tem esse revestimento diferenciado, que já tem a quebra nos dentes, aí você garante, quando você encaixa um com o outro, você garante que fica exatamente como se fosse o tijolinho, né? Exatamente. Dá aquela impressão que você fez o que você queria fazer. Esses armários que você colocou no alto desse espaço da lavanderia, por exemplo, essa tonalidade cinza, pô, ficou muito, muito agradável em contraponto com os tijolinhos brancos. É verdade, tem até uma curiosidade. Quando eu comprei, e esses armários eu comprei por internet, eu achava que ele tinha um tom um pouco mais cinza do que de fato ele tem. Só que ele tem um tom um pouco mais azulado do que necessariamente o cinza. E ele ficou um pouquinho fora das paletas que eu estava pensando para lavanderia. Para ele não ficar perdido, eu tenho canos nas calhas que decorrem a lateral da casa. Então, a lateral da casa, ela pega a garagem, ela passa pela cozinha e ela chega até a lavanderia. Na lavanderia eu tenho mais um sistema de canos ali. Então, eu encontrei a tinta da mesma tonalidade da parte da frente do móvel. E todos esses canos, que são quatro, são cinco, se eu não me engano, eu mandei pintar com essas cores. E aí, quando a gente passa dessa porta de vidro, a gente se depara com a área de lazer propriamente dita, que ocupou todo o fundo do terreno do teu imóvel, né? E aí, logo de cara, se destaca a piscina, a bonita piscina que você colocou aí. Conta para a gente um pouquinho como é que foi o processo dessa piscina. Primeiro, é uma piscina de fibra, é isso?
Isso, é uma piscina de fibra branca. Quando nós fomos fazer o projeto, eu chamei 3 empresas que trabalhavam com alvenaria e 3 empresas que trabalhavam com fibra. Alvenaria um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, que seja 20% mais caro para fazer o projeto, se você colocar as mesmas medidas, as mesmas proporções. E assim, uma dica que eu dou é tenha paciência, porque não só eu, como os meus amigos, todos passam algum desconforto, tem atraso nos prazos, e durante a instalação é sempre um desafio, tá? Então, no meu caso, eu escolhi o casco, né, a fibra, a casa de máquinas, já aí é opcional você comprar a cascata, eu já comprei junto no pacote, e junto disso vem o serviço deles, que é o quê? Eles vêm num dia, eles vêm 3 semanas antes, mais ou menos, para começar a cavar o buraco. Se na sua residência não entra uma Bobcat, não entra um trator pequeno, então eles vêm até um mês antes, porque eles cavam na pá. Quando eu comprei, a minha garagem ela tem 3,5 metros de largura. A piscina ela é de 6 por 3. E aí eu perguntei, essa piscina passa aqui? Os caras, passa. Falei, então não vou fazer a lavanderia aqui, não vou fazer os móveis da lavanderia por enquanto, a alvenaria da lavanderia, só vai ter as paredes, vocês passam. Não vou colocar porta. E quando chegou, a equipe que faz a instalação é diferente da equipe que vende, né? A equipe que vende, vende tudo. Então, pessoal, fique esperto, mede isso aí, porque, olha, no meu caso, eles passaram por cima do telhado da garagem. Um telhado Caramba, por de. cima do telhado? Quando ela chegou que o caminhão parou na rua, eu falei, ah, complicou, isso aí não passa na garagem, não. E aí eu pensei, vai chegar um guindaste já já, né? Não, tinha 12 caras em cima do meu telhado, eles estendem um tapete em cima do telhado, colocam madeiras, colocam o casco, sobem o casco da piscina usando o muro da frente da casa, empurram isso para cima do telhado. É um telhado colonial, né, como você comentou, de vista aparente. Então eles vão empurrando, rolando essa piscina, essa fibra até lá no final. Nesse processo eu tive muitas telhas do telhado quebradas, alguns caras pisaram no telhado da casa, quebraram telhas também. Então esse é um desgosto, é uma resiliência que você tem que ter, tem que ficar esperto e ó, acompanhe. E aí depois que eles montaram tudo isso, aquela terra toda que estava no entorno, 2 terços dela voltam para o buraco e você não sabe como, mas voltam, porque eles vão jogando nas paredes, aquilo tudo vai entrando de novo e eles compactam aquela terra toda. Aí depois de passar por essa aventura toda, você fez, você contratou o pessoal para fazer o acabamento da área ali, né? O chamado deck em volta, e aí foi tranquilo, não teve problema na relação da piscina com o revestimento que você colocou, né? Não, eu já tinha estudado revestimentos um pouco mais aderentes, né? E chamei ali um profissional já da minha confiança, que já vinha fazendo outras reformas aqui para nós, e ele fez ali a parte do chão, só que eu fiz também um escoamento. Então, no entorno da piscina, não sei se aparece nas fotos, mas eu comprei ralos lineares e conectei eles. Perfeito, perfeito. O revestimento que você colocou aí é o mesmo que você colocou na área gourmet? Você usou um piso só? Não, eu tinha visto algumas imagens que o pessoal fazia com o mesmo piso e só tinha o ralo linear separando. E dava uma impressão de ser uma área só, até dava uma amplitude maior. Mas eu queria desconectar os ambientes. Porque nem sempre você vai lá para aquela área de lazer para usar a piscina. Talvez até use mais a área de churrasqueira, que na verdade para mim é uma cozinha externa. A minha ideia nunca foi ter uma área de churrasqueira, e sim uma cozinha externa, tá? Então eu usei revestimentos diferentes. Muito legal. E você fez um trabalho de paisagismo muito legal em volta da tua piscina, com uns vasos que você colocou nos cantos, né? E também com esse revestimento que você colocou nas duas paredes que circundam a piscina, que você colocou meia parede
um revestimento com tipo 3D, né? Ele tem uma textura, né? Isso, esse revestimento chama Oasis, se o pessoal quiser pesquisar aí, tá? Ele imita a canjiquinha, só que ele tem tanto as elevações, as ondulações durante todo o trabalho da peça, como ele também tem os dentes para interligar uma peça na outra, ele não é reto. Então, você olhando também a uma distância de um metro e pouco, parece muito uma parede muito rústica, lembra muito as canjiquinhas. Só não vou dizer que é uma imitação da canjiquinha, porque a canjiquinha tem a diferença entre elas, porque elas literalmente são filetes de pedra. Sem contar que você teve dois benefícios aí nessa comparação, né? Primeiro, a questão do custo, porque o revestimento é bem mais barato do que Muito as mais. pedras canjiquinha e a mão de obra para colocar essas pedras. E, em segundo lugar, ele é infinitamente mais fácil de se fazer manutenção, né? De você lavar, em comparação com as canjiquinhas, que, com o passar do tempo, é bem difícil você tirar aquele mofo que acaba ficando na pedra. Exatamente. E um outro benefício também, tá? No meu caso, por exemplo, eu usei três pedras, uma sobreposta na outra, e deu a altura que eu queria. Então você não precisa trabalhar com corte na peça, né, para fazer esse entorno. Fica tudo linear, fica tudo com acabamento bom, e o pedreiro tem menos trabalho, e obviamente que você consegue melhorar o custo da mão de obra também. Muito legal, muito legal. Aí a gente vai para a área gourmet, que é um destaque aí dessa sua área de lazer. E na área gourmet chama muito atenção o trio, o tradicional trio de alimentação, né? A gente tem a churrasqueira com o fogão a lenha, com o forno a lenha. Como é que você comprou isso? Ou se é que você comprou? Porque tem empresas que já vendem esse kit montado. E tem pessoas que resolvem fazer por conta própria, contratar um pedreiro lá e fazer. Como é que foi o teu caso? No meu caso, eu procurei uma empresa, mas eu não tinha ideia de fazer churrasqueira de tijolinho. O forno a lenha eu queria fazer totalmente de alvenaria. O fogão eu queria elementos de ferro, elementos de metal com elementos de tijolos. E a churrasqueira eu queria com elementos de alvenaria, mas uma coifa bem moderna, tá? O que aconteceu é que quando eu cheguei na loja, eu me deparei com isso que eu queria, mas também com outras opções. E ali a vendedora foi muito bacana em perceber que eu tinha assim muita ansiedade por ver ideias e explorar, e eu mostrei para ela fotos de como estava ficando a área e do que eu gostaria de fazer. Então ela sentou comigo e me deu ideias usando a parte de alvenaria de tijolinhos. E aí eu pude brincar, porque você tem os padrões de tamanho de churrasqueira, de tamanho de forno, de tamanho de fogão, mas ela era muito flexível nesse sentido. Eu consegui adequar um tamanho de fogão a lenha do jeito que eu queria. A churrasqueira eu coloquei com um padrão maior para que eu pudesse atender até 40, 50 pessoas, se fosse o caso, mas eu tenho a opção de dentro dela acomodar e eu acomodo mais tijolos dentro dela. Então, se eu vou fazer um churrasco para 5 pessoas, para 10 pessoas, eu reduzo o tamanho dela acomodando mais tijolos ali dentro dela. Então, tem essa amabilidade. E o forno de pizza, eu pedi um forno grande, que eu pudesse fazer um porco, que eu pudesse fazer um alimento maior, né? E aí ela me deu essa possibilidade. E aí eles me apresentaram uma proposta de uma empreitada. Eles fazem também os telhados, né? Então ela me deu uma proposta de um telhado com toda a entrega do. Isso é uma dica legal, tá, pessoal? Às vezes a gente se assusta. Você entra num lugar que tem muitos equipamentos para área de churrasco, para área gourmet, a gente acredita que ali são lugares para você comprar algumas coisas, não tudo, porque realmente tem valores elevados os acessórios. Só que o valor de telhado deles ficou quase igual, ficou 40% mais caro do que o valor que eu tinha com um pedreiro e eu ainda teria que comprar todo o material. Só para passar uma ideia, uma coisa bem superficial assim.
Em termos de valores, esse kit montado ficaria mais ou menos quanto? E a tua piscina ficou mais ou menos quanto com a empresa? A piscina ficou em torno de só a piscina com a empresa e a instalação ficou em torno de 24, 25 mil. Ok. Os acabamentos no entorno, essa questão de fazer o deck, tudo mais ou menos mais uns 8 mil. O kit da churrasqueira ficou em torno de 12. Uma coisa que eu achei legal é que você tem toda a estrutura do teu kit e a hora que ele acaba ali no forno, do lado você já vem com essa bancada e a pia, né? Então você tem uma continuação, acaba sendo tudo uma peça única de canto, né? Que pega desde um canto e vai quase que até a outra borda com um espaço, como você falou, bem legal de bancada e depois a pia. E também me chamou muito a atenção que essa estrutura que você escolheu, ela te possibilitou usar de uma maneira interessante e eficiente os espaços embaixo, né, Daniel? Exato. Eu não tinha, eu não gostaria de colocar armário aéreo, então eu quis colocar um balcão com bastante espaço. E o fato de estar conectado ali, o trio com o balcão, é justamente para a facilidade do churrasqueiro, né? Então você está manipulando uma comida ali, você já pega ali e já do ladinho já coloca, né? Agora, quem pensa que você não ousou nesse espaço está enganado, porque em cima dessa estrutura toda, você colocou uma meia parede, vamos dizer assim, toda de revestimento de quadradinho, né? Numa tonalidade super legal de um laranja, muito alto astral. De onde surgiu essa ideia? Isso foi uma votação. Quando a gente começou a fazer a área da cozinha, aqui em casa todo mundo participava, então nós fazíamos uma ideia do que fazer, assim, tínhamos uma ideia do que fazer, escolhíamos os materiais e na hora de escolher as cores, nós acabávamos fazendo uma votação. E aí a minha esposa ganhou na votação com esse laranja, né? E aí, atrás dessa área gourmet, ou fazendo parte da área gourmet, mas atrás dessa parede do teu trio de alimentação, você fez um banheiro muito legal, que não é um lavabo. Quem olha por fora pode ter a ideia que é um lavabo, mas não é, um banheiro completo, né? Mas com a ideia, que eu acho bárbara, de deixar a pia do lado de fora. Por que que você optou por isso? Para que as pessoas que precisassem utilizar o lavabo não ficassem dependendo de outra pessoa que estivesse utilizando o banheiro. Que além de toda a construção que você fez, tem um trabalho significativo do ponto de vista de iluminação, né? Que começa na iluminação toda da piscina, do entorno da piscina e da própria piscina, passa pela área gourmet, que tem lá vários pendentes, inclusive com uma estrutura rústica, né? São uns lustres com uma estrutura rústica e com essas arandelas, né? No teu banheiro. Tudo isso foi ideia sua? Como é que surgiu isso aí? As arandelas, quem me deu ideia sobre pesquisar a respeito de arandelas foi o eletricista, que acabou virando um amigo, que eu comentei. Dentro da cozinha, eu coloquei 5 pendentes com corda de sisal, com lâmpadas envelhecidas, aquelas lâmpadas que parecem, que De hoje em dia se mercúrio, usa né? muito, de mercúrio, isso, exato, e coloquei 2 lustres. Eu queria muito comprar um lustre um pouco maior, um lustre único de roda de carroça. Só que depois eu vi esses lustres menores e eu achei que seria melhor para a proposta de colocar mesas que eu possa remover. Que não precisa ser uma mesa de madeira ali, que nem no meu caso eu coloquei mesas que eu coloco e eu removo e eu ganho todo o espaço da área. Então, dependendo da quantidade de pessoas que vem, eu ponho mais mesas e deixo elas conectadas. Se vem poucas pessoas, menos mesa. E se eu quero usar toda a área ali sem mesa nenhuma, eu tenho todo o espaço da área livre. Muito legal.
Agora, depois de tudo isso que você fez, Daniel, das aventuras com a piscina, do processo de demolição e da transformação desse fundo do terreno nessa área de lazer, quando você olha hoje, dá para perceber pela nossa conversa que você gosta dessa coisa de criar, projetar e construir. Como é que você se sente quando você olha essa área bonita aí, pronto? Cara, é o cantinho do guerreiro, sabe? É aquele negócio de chegar na sexta-feira, depois de um tempo de trabalho. Eu trabalho remotamente há mais de 4 anos, né? Então, eu priorizei que eu pudesse fazer da minha casa um local bem agradável para eu poder passar os meus dias, né? Então, não só aquela área, mas cada cantinho que a gente foi fazendo aqui era algo que a gente sonhava antes de fazer, a gente pensava muito, né? Guardava o recurso para fazer do jeito que a gente queria fazer. Então, teve tudo planejamento, execução. Errava em alguma coisa, usava isso de aprendizado para o próximo item que a gente fosse fazer, a gente poder ter uma satisfação maior. Muito legal. E a gente só tem a te agradecer por ter contado para a gente um pouco dessa história e dado um monte de dicas para quem está assistindo. Poxa, um prazer para mim, espero que ajude o pessoal e quero ver outros vídeos aí também, ver outras ideias, porque quem sabe logo mais a gente já não começa a mexer de novo, né? Opa, com certeza. E aí você sabe que já é mais uma entrevista, né? Será um prazer, meu caro. E você que está aí assistindo, se por acaso gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e se tiver feito recentemente uma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer de contar a sua história. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!